de estomatologia voltada para o consultório. Voltada para quem está fazendo outra especialidade, inclusive, bem diferente daquele foco de estômago só para quem faz estômago. Porque esses casos aparecem todos os dias na nossa cadeira, aparecem todos os dias no nosso consultório. Hoje é um assunto muito de consultório mesmo, muito do dia a dia, porque dúvida todo mundo tem, e dúvida todo mundo tem toda hora. Essas decisões dos casos clínicos é sem dúvida nenhuma uma das coisas mais desafiantes do nosso dia a dia de consultório, né? Certamente você já passou pela situação de o paciente sentar na cadeira e perguntar para você assim: doutor, eu preciso saber, ou eu quero saber, se isso é alguma coisa mais séria. E é frequente as pessoas evitarem dizer aquela palavra, né? Me lembra um pouco as histórias do Harry Potter, né? Que você não pode dizer o nome do Lorde das Trevas, né? Por isso você chama ele de Lorde das Trevas, chama ele de o ser inominado, né? Você não pode dizer Voldemort. Então você se refere àquela coisa ruim, àquela entidade com subterfúgios de linguagem, para não dizer do que se trata. E o paciente faz isso com muita facilidade, né? Para não dizer que tem câncer, né? Tem até como fosse um sentimento, assim, que talvez dizer isso, né, desse azar realmente, né? Uma forma de superstição, você ficar falando que tem aquela doença grave, aquela doença ruim. E aí vem essa situação no consultório, né, do paciente sentar na cadeira da gente e dizer pra gente assim: doutor, eu preciso que o senhor me esclareça aqui, me diga se é alguma coisa ruim, se é alguma coisa grave isso que está acontecendo na minha boca. E essa convicção inicial, né, ela está muito relacionada à segurança que a gente tem para fazer esse atendimento, mas também ao prestígio da gente. Porque se a gente começa a patinar nesse processo aí, né, se o paciente percebe aquela coisa de pois é, não sei, vamos ver, talvez, quem sabe, mesmo que a gente não possa antecipar se aquela lesão é maligna ou não, porque não tem um resultado conclusivo ainda, a gente precisa colocar as coisas com certa clareza para que o paciente compreenda que nós não estamos necessariamente em dúvida. A gente está fazendo um processo de diagnóstico e esse processo não é tão bate-pronto assim. E aí tem algumas pistas, né? Algumas situações, assim, algumas dicas que a gente pode utilizar para ajudar a afastar ou aproximar ou confirmar essa suspeita, assim, né? Quando é que a gente tem que pensar que uma lesão é maligna? Porque tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é você pensar que tudo é maligno. Estatisticamente, essa vai ser a menor quantidade de casos que vai aparecer no consultório. É raro, é sim raro aparecer tumor maligno. Não é a frequência verdadeira, sim. A maioria dos casos que aparecem no consultório, eles são de baixa complexidade. E se você trata todas as coisas, inclusive aquelas que são simples, aquelas que são reacionais, aquelas que são inflamatórias, como sendo já uma lesão potencialmente maligna, isso também não é a melhor conduta. Então o importante é nós conseguirmos caminhar nessa estrada, né? Conseguir caminhar nesse processo do diagnóstico diferencial, do raciocínio clínico, passar tranquilidade sempre para o paciente, né? Não ficar mais assustado com a lesão do que o próprio paciente. E no passar tranquilidade, a gente também colocar que as coisas estão sendo investigadas, avaliadas, e dentro de algumas dicas que nós vamos conversar, você poder definir melhor as suas condutas, os seus conceitos. Porque essa é uma área delicada, né? É uma área assim, ela não aparece tanto, mas aqueles casos que aparecem no consultório, eles podem ter uma evolução muito ruim. São aquelas situações que a gente pode perder o paciente porque o paciente foi a óbito, né? Porque o paciente faleceu por causa de um câncer de boca. Então isso exige sim muito cuidado, isso exige sim muita atenção, mas isso também exige um manejo muito claro, porque é uma das áreas onde a odontologia ela pode acabar se expondo. Se expondo no sentido do paciente passar pelo dentista e o dentista não perceber ou subestimar a lesão. Esse é o outro lado da moeda. E a gente, todos nós, como profissionais da área da saúde, temos essa obrigação, mesmo que estômago no primeiro momento possa parecer algo distante do consultório da gente,
quando isso senta na sua cadeira, é você que tem que dar conta disso. Então, 3 questões importantes aqui, ó. 3 questões importantes que se referem a 3 erros quando a gente está fazendo esse processo de olhar a lesão e está pensando se aquilo pode ser maligna ou não pode ser maligna. O primeiro erro muito frequente que acontece, e a gente vê isso porque conversa bastante com os colegas, né, troca bastante ideia, e às vezes a gente percebe assim que o dentista está com uma convicção do diagnóstico do caso. E não está muito aberto, né, assim, para trocar uma ideia verdadeiramente, né? O cara está meio com uma convicção naquilo e quer confirmar se é realmente. E aí, quando você está nessa postura, assim, que você olhou a lesão e você, né, fechou naquele ponto ali, né, você está convencido do que se trata a lesão, você começa a buscar justificativas para definir ou para fazer ou para confirmar esse diagnóstico presuntivo que você construiu ali. Então, você vê a lesão no paciente e você imagina que possa ser maligno, que possa ser um câncer de boca, você começa a buscar fator predisponente do paciente. Mas ele fuma. Mas ele fuma há muito tempo. Gente, isso tudo nos ajuda, mas a gente não deve usar a epidemiologia, fator predisponente, como justificativa para aquele caso em particular. Isso faz parte dos ingredientes da sopa, mas a sopa não é feita de um ingrediente só. Nós precisamos construir esse raciocínio, essa hipótese de diagnóstico, considerando várias situações, considerando o aspecto clínico, considerando a história que o paciente nos contou, e não dá. Então esse é o erro, né? Não dá para nós nos pegarmos num desses pontos, exclusivamente num desses pontos, para tentar fundamentar o diagnóstico, né? Então você vê uma lesão no paciente que eventualmente ela é traumática por diferentes etiologias, aí você está inseguro, e porque o paciente é tabagista, já vai direto para o raciocínio do câncer de boca. Por que isso acontece normalmente? Acontece porque a gente tem medo. Justamente porque a gente tem medo de que a lesão seja maligna e a gente não viu, porque a gente sabe que se o dentista não vê uma lesão dessas, ele fica muito exposto, porque tem muita responsabilidade envolvida nisso. E como isso não aparece toda hora no consultório, como isso aparece só de vez em quando, essas lesões graves, essas lesões que são malignas, a gente tem naturalmente essa dúvida sobre o que o paciente tem. Quando a lesão é grande, gente, aí é fácil, né? Quando a lesão é grande, não tem muita dificuldade por toda a característica clínica que está se manifestando ali. Agora, quando a lesão é pequena, é aí que vem a dúvida. Porque aí a gente não quer errar. Porque a gente sabe que se aquela lesão for pequena, diagnosticada agora, a chance de cura ela é muito maior. Ela é muito significativa, isso aumenta tremendamente, a gente tem muito mais chance de ter resultado no tratamento do paciente quando você tem uma lesão maligna diagnosticada pequenininha, diagnosticada no seu início, né? Você fica com essa insegurança justamente porque você quer ter resultado, né? Você não quer errar, então você quer ser resolutivo para os pacientes. E nem sempre isso é tão imediato assim, né? Você consegue ter essa resolutividade de forma tão evidente, tão efetiva no primeiro momento. Então não te agarra num ponto do teu raciocínio para justificar o diagnóstico, aquele que você está imaginando, né? Mas ele é homem, então ele deve ser câncer. Calma, né? Tanto para ser quanto para não ser a lesão. Porque às vezes também esse raciocínio ele é feito ao contrário. Você tem uma jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, essa jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, uma mulher, ela pode ter câncer de boca, ela pode ter um câncer na língua? Sim, ela pode. É mais raro ainda, mas ela pode. E aí você também tentar justificar o diagnóstico porque ela está fora da curva, porque ela está fora da epidemiologia das lesões de boca, porque ela é mulher, dá muito mais em homem, porque ela está na faixa dos 20 aos 30 anos, isso dá em quem tem mais de 40, porque ela nunca fumou. Tudo bem, isso dificulta o processo,
mas não é isso que deve justificar as suas principais escolhas, só isso, se pegar em um ponto. Eu não estou querendo dizer que todos esses fatores eles não são importantes no seu raciocínio, eles são fundamentais, mas você precisa olhar o conjunto da obra, você precisa olhar tudo. Não tem como você tentar montar o cenário só com uma das suas argumentações, só com um dos seus fatos. E isso então é o que mais atrapalha o nosso processo diagnóstico ou a suspeita das lesões malignas. O segundo erro comum nessa jogada aqui, então o primeiro é esse de você tentar ter um argumento para justificar o diagnóstico, como se ele sobreposse todos os demais. O segundo é você esperar uma remissão espontânea da lesão se você não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Se você suspeita que a lesão é maligna, passou o tempo e não houve remissão de nenhuma natureza, se liga. Mas olha só, se não houve nenhum tipo de tratamento, porque se você tiver lesões reacionais, lesões inflamatórias, essas lesões, como úlcera crônica, por exemplo, elas também precisam de tratamento. Porque se elas não forem tratadas, elas podem te enganar e você suspeitar que ela é uma lesão maligna, quando na verdade faltou tratar. Está com infecção secundária, o fator etiológico não foi removido, ele continua atuando e aí você se assusta. Você se assusta porque não houve aquela remissão, mas houve o tratamento. Isso vem ao encontro, né? Isso encaixa numa história muito tradicional dos livros de diagnóstico oral, de patologia, de estomatologia, que lá está sempre descrito que a lesão que não regride num prazo de 2 semanas ela tem que ser biopsiada. Mas ela não regride se ela foi tratada. Esse detalhe é muito importante nisso. Você deve suspeitar da malignidade de uma lesão quando você institui um tratamento e dentro de um curto espaço de tempo não houve a remissão. Mas veja bem, revisa também o diagnóstico, porque talvez o tratamento não tenha sido adequado, né? Talvez o tratamento não tenha sido o melhor possível para resolver o problema daquele paciente. E por isso que não regrediu, não é porque a lesão é maligna, que talvez a gente tivesse que dar um passo a mais nesse processo de diagnóstico para tratar de maneira mais assertiva. O terceiro erro é quando a gente tem um repertório muito pequeno, pessoal. E aí não tem jeito, tem que dar uma estudada, né? Tem que melhorar um pouco o nosso repertório, tem que diferenciar a nossa anamnese, tem que diferenciar o nosso exame físico, porque se o nosso repertório é pequeno, a gente não consegue abrir muito as nossas opções de diagnóstico diferencial. Se a gente só conhece martelo, a gente pensa que todo problema é prego, e a gente vai resolver todo o problema com o martelo batendo na cabeça desse prego. E não é assim que as coisas devem ser. Então, esse repertório de conhecer poucas lesões ajuda muito na confusão, ajuda muito a não ter sucesso. E aí o que você faz? Né? Você faz tentativa. Ou você já encaminha o paciente, né, e joga todo aquele peso do encaminhamento para cima da pessoa, porque é óbvio que se o dentista de confiança dela está passando ela adiante, está mandando ela para algum outro colega, aquilo foge da alçada dele, assim, né? É natural que as pessoas pensem se tratar de algo extremamente grave, porque senão o dentista daria conta, afinal ela confia em você, ela está consultando com você para resolver os problemas odontológicos dela, para saber a questão de saúde bucal dela, às vezes por muitos anos, e essa questão de ser encaminhado, ser passado adiante, gera uma pressão psicológica, uma angústia extremamente grande nas pessoas. E isso às vezes acontece porque o repertório está pequeno. O meu consultório, pessoal, ele funciona basicamente por encaminhamentos. Para mim é excelente, né? É muito bom. Dificilmente eu recebo um paciente vem espontaneamente me procurar. É muito difícil um paciente me procurar espontaneamente, normalmente os casos vêm encaminhados. E às vezes, quando o paciente chega para a consulta, ele já curou, ele curou da lesão. Então, houve uma suspeita de malignidade, certamente, que houve do colega, ou então a suspeita de que fosse algo extremamente grave, extremamente sério, só que não, né? Porque se fosse, não teria curado. Então, antes de tudo isso, antes de toda essa angústia, desse pensamento que o caso era grave, que o caso era sério, houve muita ansiedade também do profissional, ansiedade do dentista.
Porque ele não tentou instituir uma forma de tratamento, ele não tentou manejar o caso, e o caso veio para mim. Ah, maravilha, beleza. Mas e quem está longe de mim, né? E os casos que você poderia sim manter, resolver, tratar, e por causa desse medo de ser câncer, dessa angústia, dessa insegurança do diagnóstico diferencial ali, você acabou passando adiante. Justamente porque o repertório é pequeno. E aí precisa gradativamente ir incrementando esse repertório de diagnóstico diferencial das lesões para você ganhar segurança, para você fazer isso com mais tranquilidade. Né? Aí a pergunta que sempre aparece assim, né? Então qual é o livro de patologia que eu estudo? Qual é o livro de estomatologia que eu estudo? Meu, muito mais fácil é seguir meu conteúdo. Vem para cá pro canal do Instagram, do YouTube, ali está tudo direcionado, já separado com o que está saindo no consultório, com dia a dia de atendimento, com campo de batalha. E de uma forma que, sem dúvida nenhuma, é mais dinâmica do que ler um livro. E é por isso que a gente acaba, às vezes, ficando com um repertório menor, porque ler a descrição das lesões dos livros de patologia, ela é muito monótona, ela é muito enfadonha. E, normalmente, essa literatura parte do pressuposto que você já tem o diagnóstico da lesão, porque é muito difícil você conseguir fazer as comparações ali para chegar no diagnóstico diferencial. Quer aumentar teu repertório para superar esse terceiro erro? Cara, segue meu conteúdo que tá tudo ali descrito. Você quer melhorar mais ainda e ficar bala nessa história e não ter mais dúvida? Bom, quando eu abrir vagas algum dia de novo para o curso Curar e Transforma, Descomplicando a Estomatologia, vem ser meu aluno. Entra para o curso Curar e Transforma, que aí lá tá tudo direitinho, bem sistematizado e aí organizado, com lógica, com sequência, com clareza, para que você possa resolver os casos dos seus pacientes, independente da sua especialidade, independente da área que você trabalha. Então esses são 3 erros importantes, mas também tem 3 atalhos aí muito legais de você lembrar sempre quando você está fazendo a avaliação do paciente. E isso está relacionado à consulta, está relacionado à sua investigação. E aí, pessoal, dentro desse seu esquema aí então, da anamnese, da avaliação do paciente, 3 atalhos importantes aqui para você ter resolutividade. Você comparar o tempo de evolução da lesão com a agressividade dela. A agressividade, eu quero dizer, a velocidade de evolução. Mas se você tem uma lesão que tem pouco tempo e grande velocidade de crescimento, aí você tem que suspeitar realmente de malignidade, excluindo processos inflamatórios agudos. Porque em processos inflamatórios agudos, você vai ter também essa velocidade rápida de evolução. E aí veio a segunda dica, que é a questão da dor. Porque nos processos inflamatórios agudos, você vai ter dor intensa, significativa, e quando você está suspeitando de uma lesão maligna, isso não vai acontecer. As lesões malignas, elas doem quando elas são grandes, quando elas estão no estágio avançado, quando houve já assim, um desenvolvimento muito importante do volume da lesão, que aí acaba atingindo áreas de inervação, e essas áreas de inervação acabam, então, promovendo dor. Caso contrário, as lesões não doem no início. E é justamente por isso, então, que depois elas acabam se tornando grandes, porque como não dói, o paciente não tem tanto cuidado assim, não valoriza tanto a história. E aí, a terceira dica dessa história, então, é você fazer o exame físico bem detalhado para excluir causas locais para o aparecimento da lesão. Gente, e isso tem que ser minucioso mesmo, porque às vezes o dente que está causando o problema, ele está na outra arcada. Você tem lesão, às vezes, na língua, que é um dente superior que está provocando algo lá na borda, lá no assoalho. Ah, como é que chega lá? Poxa, as pessoas falam, cantam, beijam, discursam, e nessa movimentação aquelas estruturas todas estão conflitantes ali dentro da boca. E modificar essa maneira, então, né, de você fazer o exame físico procurando as causas locais ali, isso exclui a possibilidade de lesão maligna tremendamente, porque se você tem uma causa local, é aí que você vai fazer o tratamento focando isso, né? Você vai remover essa causa, e aí você vai ter uma forma de tratamento, e aí as coisas, então, agora elas fecham, né? Com aqueles erros iniciais que nós comentamos. Então, um daqueles 3 erros iniciais é você
esperar a remissão espontânea se não tiver diagnóstico preciso, e agora, com essa dica aqui desse atalho de você buscar isso, você casa a correção desse fator como a possível causa da lesão e vamos ver como é que a coisa vai andar ao longo do tempo. Eu quero mostrar para vocês alguns casos clínicos aqui, justamente para a gente discutir essas situações e definir quando é que a gente pode suspeitar ou não. Olha o lábio desse paciente. Então é um desafio, né, para cada um. Vai suspeitar de lesão maligna no lábio desse paciente ou não? Aí a gente lembra de várias coisas importantes que vai vindo na memória quando a gente estava estudando, né? Uma das situações, assim, era aquela descrição que muitos professores diziam, assim, o câncer é uma lesão única. E normalmente é sim, é muito raro você ter a manifestação de câncer em mais de um lugar, em mais de uma posição. Aqui você tem duas. Aplica aquelas dicas que nós conversamos. Quais são elas? Tempo de evolução. Se isso é um processo recente, ou se o paciente faz isso de forma recorrente. Então, o primeiro ponto de partida aqui, claro, é definir isso aqui como quelite actínica, não tem dúvida que é quelite actínica, mas o ponto é se isso é só quelite actínica ou não. Qualifica o exame físico, toca nas ulcerações ali, vê se aquilo tem área endurecida por baixo. Se tem área endurecida por baixo, dobra a sua atenção, porque a área endurecida nas áreas das úlceras, isso pode ser infiltração. E aí pode sim já ser um tumor acontecendo ali. Fazer a foto é importante para a sua avaliação ao longo do tempo. É importante para você mostrar para o paciente. Às vezes ele enxerga melhor quando você mostra a foto do que quando você mostra com um espelho. E aí você pode ampliar e explicar para ele o que está acontecendo ali. Esse é um paciente que está vinculado com você permanentemente. Esse paciente não pode ter alta nunca mais do seu consultório. Por que ele não pode ter alta nunca mais do consultório? Porque mesmo que aquelas alterações ali, elas não sejam lesões malignas, mas a gente está suspeitando disso, toda a soma de agressão da radiação ultravioleta, do sol que ele tomou ao longo da vida naquele lábio, não vai ser esquecida. Então, você pode tratar com medicamentos para ver se você tem a remissão e a cura das lesões ali. Se as lesões curarem, maravilha. Ele vai ter um intervalo de reconsulta mais longo. Se as lesões não curarem, qual vai ser o próximo passo? Você fez uma forma de tratamento, você pode até tentar uma outra forma de tratamento. Por exemplo, você tratou com pomada cicatrizante, não funcionou, você pode empregar a laser terapia. Mas isso por intervalos curtos de tempo. Se tanto com uma forma de tratamento como com outra forma de tratamento não houve nenhuma melhora, não houve nenhum sinal de remissão nesse caso, aí o próximo passo é fazer a biópsia. Nesses casos, com essas características clínicas aqui, com essa história, é um caso que eu não indicaria, nesse paciente particular, né, eu não indicaria uma biópsia agora. Sem dúvida nenhuma, eu tentaria a reversão das lesões. Porque tem mais que uma ali acontecendo, elas são rasas, elas não têm infiltração, não parecem ter, elas não são endurecidas, você não tem áreas brancas associadas, você não tem áreas brancas e vermelhas leucoeritroplásicas associadas. Mas não está errado você fazer a biópsia agora, porque isso depende da sua avaliação clínica. Depende do que você sabe da história do paciente, depende do que ele lhe contou e depende de todos esses nuances do aspecto clínico. Veio a biópsia, era um carcinoma, vai para o médico para fazer o tratamento. Era quelite actínica, vai fazer um esquema de controle para esse paciente. E vai ensinar ele, explicar o que está acontecendo, dar orientação sobre proteção solar e dizer para ele que isso é uma lesão que tem um potencial ruim. E que assim como mulher faz mamografia de tempos em tempos para prevenir câncer de mama, faz Papa Nicolau de tempos em tempos para prevenir câncer de útero, o homem faz consultas com urologista de tempos em tempos para prevenção do câncer de próstata, ele vai ter que fazer consultas com você de tempos em tempos para continuar acompanhando o que está acontecendo no lábio ali. Existe uma técnica mais agressiva, assim, né? Que você tira a queloplastia, você tira todo aquele epitélio ali, tira todo aquele vermelhão do lábio para que se forme um novo epitélio ali.
mas não dá para esquecer da memória celular. As alterações genéticas que ficaram impregnadas naquele tecido ali, com as células novas que vão vir, você tem chance sim de ter novos problemas. Então, mesmo que o paciente faça uma cirurgia mais ampla ali, continue de olho nesse cara. Pensa numa outra situação que é muito frequente. E assim, esse é um volume de casos muito grande que a gente vê, né? Que aí, quando pensar que a lesão é maligna, gente, não é sempre, né? Não é sempre. Então, olha a imagem de cima ali, você tem a mancha branca, está sinalizada com as setas lá, com as setas vermelhas ali. E qual é o pensamento que vem? O pensamento que vem é aquele pensamento direto, assim, né? Vertical. Sabe? Mancha branca, leucoplasia, vira câncer, Deus o livre, né? Deus o livre esse paciente aqui no consultório, Deus o livre esse paciente aqui na cadeira, né? Tá completamente fora do meu universo. Gente, vamos devagar, né? Vamos devagar com isso. Primeiro que leucoplasia se diagnostica por exclusão, você tem que excluir todo o resto. Segunda coisa é que o percentual de leucoplasias que acaba malignizando é baixo. Existe. Se para um paciente der ruim, a estatística se foi água abaixo, né? Para aquele um paciente foi 100%. Mas a estatística, no âmbito geral dos pacientes, ela é baixa. Segunda coisa importante, é muito mais perigoso leucoeritroplasia, quando você tem um padrão misto de imagem, quando a imagem, o aspecto clínico da lesão ele é branco e vermelho, e aqui ela é toda branca. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi toda essa análise, toda essa conversa que a gente está tendo aqui que aconteceu. Foi justamente essa angústia aí, né? Poxa, e agora que será isso, né? Será que isso é ruim? Será que isso não é ruim? E aí o paciente chega no consultório da gente liquidado. Às vezes vem a esposa junto, às vezes vem às vezes filho e tal, todo mundo preocupado. E aí, doutor, é câncer, não é câncer? Calma, gente, vamos examinar primeiro, vamos fazer o passo a passo do processo todo, vamos sentar no escritório, na outra cadeira antes para conversar, entender o que aconteceu, saber do paciente se ele sabia, porque às vezes o paciente, essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, o paciente ele meio que quer se livrar da jogada, né? Ou transferir, né, a culpa, assim. Então ele diz assim, não, meu dentista, me recomendou vir aqui para o senhor ver uma mancha que ele viu na minha boca. Adoro isso. Uma mancha que ele viu na minha boca. E aí eu devolvo a pergunta. Tá, mas e você já tinha visto? Porque as pessoas não gostam de admitir isso, né? As pessoas não gostam de admitir que elas tinham um problema, eventualmente, que elas tinham percebido e não tinham procurado atendimento. E aí, quando elas foram fazer a consulta com o colega, por outra razão qualquer, o colega percebeu, viu, só que aí, em vez de fazer o manejo ali, né, de fazer a condução do caso, acabou encaminhando para a gente. Aí o paciente chegou. Mas é importante você saber isso, né? Então você precisa fazer essa pergunta para ele. Tá, o colega encaminhou, viu isso semana passada. Mas e você? Você já tinha visto? Às vezes tinha, às vezes não. Mas o importante é que no às vezes tinha, você tem a ideia mais precisa do tempo de evolução daquela lesão. E tempo é uma informação chave nesse processo. Tempo é muito importante quando você está pensando se a lesão é maligna ou não. Porque se você tem uma lesão com muito tempo de evolução e ela continua com o mesmo aspecto clínico, isso praticamente descarta a possibilidade que a lesão seja maligna. Não descarta a possibilidade de realmente ser uma lesão cancerizável, uma leucoplasia, ou no caso daquela quelite actínica do lábio, que isso possa evoluir de alguma outra maneira. Mas enfim, essa é uma informação importante e essa é uma pergunta que você precisa fazer para os seus pacientes, né? Quando ele disser assim, o colega me encaminhou, o seu colega, o meu dentista, encaminhou para o senhor olhar essa lesão que ele viu na minha boca, você precisa perguntar, mas e você já tinha visto? E se a resposta for sim, há quanto tempo aproximadamente você acha que tinha visto essa lesão? E aí vem aquele detalhe importantíssimo do exame físico, que nós precisamos lembrar toda hora da dinâmica de quando você vai examinar o paciente. Então, o que faltou aqui? Avaliar a oclusão do paciente. A gente se preocupa sempre com a oclusão do paciente quando você está fazendo restaurações, quando você vai colocar implantes, se vai encaixar direitinho na ortodontia. Mas a gente também precisa olhar para a oclusão do paciente
quando a gente está avaliando lesões de tecido mole. Porque essas lesões de tecido mole, elas podem estar sendo causadas por problemas na oclusão, embora, na maioria das vezes, a gente não busque essas causas. A gente não busque esses fatores, né? Então faz essa avaliação diferente, você identifica ali o fator causal, você está vendo que aquilo está relacionado à cúspide do dente, e aí você precisa corrigir o problema dentário. Você precisa, e não pensar que a lesão é maligna nesse caso, porque ela não tem nenhum aspecto clínico, na verdade, né, para você ter essa suspeita. Ela só é branca. Mas nós precisamos lembrar que é assim que o epitélio consegue reagir, né, pessoal? O epitélio consegue reagir ceratinizando. É a única forma de defesa que ele tem. Se ele está sendo agredido, essa agressão vai ser tão intensa que ele vai ulcerar, ou essa agressão vai acabar fazendo com que ele fique ceratinizado, e aí fica com esse aspecto branco. Mas não é uma leucoplasia, é uma ceratose friccional. Então não pensa nesses casos, né, que você está frente a uma lesão maligna, uma lesão cancerizável, porque não é. E é muito importante você tranquilizar o paciente. Então esse é o caso que você vai dizer para o paciente, não, isso aqui é racional, você vai mostrar para ele, cara, e o paciente vai amar você. Vai amar você porque você, com tranquilidade, com categoria, consegue mostrar o processo todo ali para ele, consegue mostrar o que está acontecendo e consegue desmistificar a situação da lesão e do diagnóstico ali, com muita clareza. Mas só precisa um detalhe a mais do seu exame físico para conseguir fazer isso. Bom, aí tem situações que as coisas acabam complicando, obviamente, um pouco mais. Se você vê uma situação como essa aqui, uma área branca extensa, que acompanha ou ocupa aí todo um lado do dorso da língua praticamente, aqui você precisa suspeitar de malignização, ou que a lesão é maligna. Gente, a gente precisa lembrar que o câncer de boca é uma úlcera, mas às vezes ele vai ter essas lesões prévias. Mas também precisa lembrar que nem sempre o câncer de boca passa por essas fases de lesão branca, lesão vermelha e ulceração. Não, ele começa como quiser. Às vezes você vai ter toda essa história evoluindo aqui, mas às vezes não. Às vezes o problema já se instala definitivamente. Por isso que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento a todas essas nuances possíveis, mas com tranquilidade, né? Fazendo o exame direitinho, avaliando todo o processo. Exclui aquele líquen plano. Líquen plano normalmente é assimétrico, tem mais de uma lesão, tem que ter mais áreas envolvidas. Considera os fatores predisponentes para o paciente, se ele é tabagista, se ele bebe, se ele não bebe, quanto tempo tem isso aí. Existe também uma outra lesão branca, tem um aspecto um pouco diferente, que é o nervus branco esponjoso, que é branco assim, mas ela é genética, então acaba tendo uma manifestação bem mais recente. É diferente o aspecto clínico, a gente precisa aumentar o nosso repertório. E se você fosse biopsiar essa lesão, que área você iria biopsiar para confirmar que isso é uma leucoplasia ou não? Bom, escolhe uma área que seja tecnicamente mais fácil, talvez essa placa branca mais exuberante aqui, mais perto da borda, seja um bom lugar para você fazer a biópsia, remover toda aquela placa ali e saber o que está acontecendo. Pode fazer só o acompanhamento clínico dessa lesão? A gente sabe também pela literatura que nas leucoplasias, tamanho é documento. Quanto maior for a lesão branca, mais atenção você tem que ter. E essa é grande. Então essa é uma lesão branca que a tranquilidade nossa e do paciente talvez passe pela questão de uma biópsia parcial. E não podemos ter também, de acordo com a literatura, um fator de prognóstico confiável com essa biópsia. O que eu quero dizer com isso? Que pelas alterações microscópicas que você vai ter quando esse material for examinado, se pode dizer pouco de como essa lesão vai se comportar no futuro. Então é um paciente que vai precisar ficar vinculado a você também, sempre que você tiver dúvida, sempre que você tiver áreas avermelhadas acontecendo no meio dessas áreas aqui, e isso é uma das questões de dúvida, talvez você tenha que fazer outra biópsia. O fato é o seguinte, o paciente tem uma leucoplasia que ela é muito extensa. Não tem carcinoma ainda aqui, mas
a gente não sabe o curso. A gente sabe que a estatística é baixa, mas você não sabe como uma lesão desse tamanho vai acabar se comportando. Mas um caso para remover tudo, é esse caso aqui, ó, aonde o paciente tem uma lesão lá posterior na tuberosidade, e esse é um caso que a gente optou por fazer a remoção total dessa leucoplasia, porque ela é de difícil visualização, sem nenhum fator predisponente, e essa lesão branca simplesmente apareceu lá atrás, assim, claro, né? A maioria das leucoplasias, elas aparecem assim de forma espontânea, né? Mas a gente optou então por fazer a remoção total. E aí o que veio aí de diagnóstico, né? O que veio aqui de descrição microscópica? Veio hiperparaceratose, acantose, que são achados típicos da leucoplasia, mas que não são fatores de prognóstico confiáveis para a gente avaliar como essa lesão vai se comportar ao longo do tempo ou não. Então, periodicamente, essa paciente precisa sim de reconsulta. Então, quando você vê uma paciente como essa aqui, ó, que aí você tem uma lesão lá atrás no palato mole, mas você tem a lesão aqui na língua também acontecendo de forma muito marcada. E aí qual é a história dessa senhora? É uma senhora de 60 e poucos anos, ela teve um AVC e ela tem sequelas leves. Alguma dificuldade para caminhar, mas no mais, né, de comunicação, de compreensão, de fala, membros superiores, tudo perfeito. E aí ela fuma, né? Fuma e fuma bastante. Atualmente ela diz que está fumando 10 cigarros por dia. Então uma paciente que já se fez 2 biópsias, principalmente naquela região da língua ali, onde a gente fica mais desconfiado. E por que a língua é importante para se ter atenção? Porque estatisticamente o câncer de boca ele dá mais na língua do que em outras regiões. Não quer dizer que ela não vai fazer lá no palato. Na última vez veio displasia epitelial, mas ainda não veio definido ali como carcinoma. E aí você fica justamente nessa dúvida da conduta que assumir com essa paciente, né? E ela não para de fumar. O que é o complicado aqui, o que é o triste na história, né? É que você sabe a evolução do câncer, você sabe como as lesões se comportam. E você está vendo que a paciente está caminhando para o tumor maligno. E você está tentando interferir aqui de todas as maneiras. Doutrinando, literalmente doutrinando, né? Ela vem nas consultas com a filha, e aí a gente explica, mostra, explica, fala. E ela aceita tudo. Mas não muda nada do comportamento. E aí a consulta sempre começa com a mesma pergunta, assim, né, que eu faço para ela. Quanto você está fumando? Eu não pergunto se ela parou de fumar. Se eu perguntar, eu sei que ela vai mentir para mim. Até nem vai, né? Ela vai ser sincera, ela vai dizer que não parou. Mas eu pergunto, quanto você está fumando? E aí então você vai lendo lá nas anotações lá do prontuário, né? Ela assim, tem uma consulta que ela diz que ela só está fumando 5. Aí ela volta e está fumando 10. Aí na outra está fumando 8. Não dá para acreditar que em algum momento ela teve fumando aqueles 5 cigarros por dia que ela disse, né? E é difícil acreditar, inclusive, que ela está fumando só 10 cigarros por dia. E você vê que as coisas vão complicando ali, agravando. Existe um conceito importante da gente discutir, que não é um conceito novo, é um conceito dos anos 50, de 1950, que chama malignização de campo. É quando você tem as alterações malignas acontecendo numa área muito ampla e não só de forma pontual em alguma região ali. E esse caso é uma evidência muito importante disso, né? Que você está vendo que a coisa está espalhada ali, que você tem problemas em diversas áreas. E se for preciso, você tem que fazer biópsia aí em mais de uma região. Não tem, é inevitável, né? A não ser que ela tenha alguma outra complicação do estado de saúde geral dela mais grave, mas você está vendo que para essa lesão se tornar um carcinoma é uma questão de tempo. Principalmente porque os fatores predisponentes eles continuam atuando. Ela não removeu o tabagismo, ela não parou de fumar, e é isso que torna o caso grave, é isso que torna o caso mais sério, né? Mais difícil a solução. Então esse sim é um caso que você tem que pensar claramente se a lesão é maligna. E se a biópsia não te convencer, você precisa de outra biópsia daqui a algum tempo. Porque é a história, né, do que vai tender a acontecer ali nesse caso. Mas você tem casos assim,
que são grandes, mais de uma área da mucosa envolvida e ainda não malignizou, mas a história natural te leva a crer que isso vai acontecer num futuro próximo. Mas você também tem casos onde a lesão é pequena e você fica justamente na dúvida se nesse caso aqui você já tem lesão maligna ou não. Essa é uma paciente de 62 anos, tabagista desde os 15 anos de idade. Uma tabagista de volume moderado, fuma 8, 10 cigarros por dia e acabou desenvolvendo um carcinoma. Então, uma senhora, e aí ela está fora da questão epidemiológica mais intensa, mas ela é tabagista, está na faixa etária, e uma pessoa assim de excelentes condições intelectuais, socioeconômicas, então ela tem dentistas excelentes, ela tem trabalhos odontológicos de extrema qualidade, né? Uma clínica renomada da cidade aqui, e foi justamente eles que ela procurou, essa clínica que ela faz os tratamentos, a clínica diferenciada, quando ela percebeu a lesão. Então esse paciente já foi encaminhado para mim com a seguinte conversa com o colega, né? Olha, do ponto de vista odontológico ali eu revisei tudo. Não tem nada, não tem arestas, não tem bordas, está tudo muito bem adaptado, né? O trabalho está excelente. Isso facilita a vida da gente, né? Você tem um colega que já se encarrega de fazer essa parte, né? Só que ele entendeu que fosse necessária uma biópsia, e a biópsia ele não queria fazer. Mas todo o resto ele fez. Aí, quando ele já mandou uma foto do caso também, né? Muito assessoria completa. E aí já determinado eu estava, né? Olha que esse caso vai ter que ser biopsiado imediatamente, justamente porque não tem como pensar diferente, né? Ele até tentou tratar sim essa lesão com corticoide tópico por 2 semanas. E aí não deu resultado, ele acabou fazendo o encaminhamento e a gente fez a biópsia e confirmou que era um carcinoma. Então essa é uma paciente que já foi operada, cirurgião de cabeça e pescoço ampliou as margens, fez vazamento de nível 1 e 2 aqui, submandibular, de linfonodos, estava tudo limpinho, não tinha nenhum linfonodo envolvido, então ela não tinha metástase nenhuma, vai ficar com uma sequela mínima na língua. Esse é o caso que a gente tem um impacto sensacional, porque com uma cirurgia, o cirurgião de cabeça e pescoço realmente cura o paciente do câncer com sequelas mínimas, né? Quisera a gente poder diagnosticar todos os casos, como esse caso assim que a lesão é pequena. Veio outro caso, esse é um homem, e aí você vê a placa branca ali, e olha só o trabalho restaurador que ele tem ali, né? Então também é um paciente extremamente diferenciado, veio também com a condição odontológica absolutamente resolvida, e aqui a biópsia deu displasia epitelial severa. E quando você tem esse diagnóstico de displasia epitelial severa, você precisa considerar isso, né? Isso também é chamado de carcinoma in situ. E aí é um carcinoma que está faltando só a invasão do tecido conjuntivo, só ele passar a membrana basal do tecido conjuntivo para ser caracterizado como um carcinoma, porque todas as outras alterações celulares elas já estão presentes naquele epitélio ali. Então, zera a parte odontológica aqui, não tem atrito, não tem fator predisponente local, tem que suspeitar de malignidade. Nesse caso aqui já era maligno? Não, nesse caso aqui não era maligno ainda, mas faltava pouquinho tempo por causa das características microscópicas que a lâmina mostrou. E esse foi um caso, então, nessa linha de discussão, né, quando tem a questão da displasia epitelial ali, que ele foi operado amplamente ali pelo cirurgião de cabeça e pescoço, toda aquela área saiu, mas não mexeu em linfonodos, né? Não mexeu em esvaziamento cervical. Então são várias nuances, né? A gente participa desse processo de decisão, né? Conversa a respeito disso, mas a decisão final ela é do oncologista. Um outro ponto importante que você tem que suspeitar dessas lesões é quando você tem aumentos de volume como esses do palatumole, de evolução relativamente rápida, assim, 3, 4 meses ficaram com esse aumento de volume. Então você tem que pensar em lesão de glândula salivar acessória nessa região, isso você tem que estar ligado. Você pode pensar numa hiperplasia fibrosa, pessoal, a prótese termina lá, né? É difícil você ter uma hiperplasia fibrosa depois da prótese. E uma hiperplasia fibrosa não fica com esse volume em 3, 4 meses.
leva mais. Hiperplasia fibrosa cresce devagar, ainda mais quando ela está fora lá da área da dentadura, né? E se você toca naquela lesão ali, ela aceita compressão, né? Ela não é flácida como se tivesse líquido dentro, mas ela aceita que você comprima ela. E aí tem que fazer biópsia também e tem que suspeitar de neoplasia de glândula salivar acessória, porque é a lesão que acaba nos surpreendendo, acaba acontecendo nessa região lá. Olha esse caso aqui, ó. Também uma úlcera extremamente pequena, borda de língua, indolor. Agora você toca essa úlcera, meu, isso é duro demais. E esse é um dado muito importante do seu exame. Quando você toca na lesão e ela é endurecida, você sente que lá por baixo tem muita coisa. Então esse é um carcinoma muito maior do que na verdade ele parecia ser aqui na língua, porque a lesão era pequena. Então no momento que a gente fez a biópsia ali, a gente já percebeu, né, que você abre o tecido ali com a incisão, você vê que aquele tecido que está abaixo da mucosa ele está diferente, ele tem outra estruturação. Então uma manifestação que ali na boca ela está pequenininha, mas já era uma lesão muito infiltrativa, e aí muda bastante, né, o prognóstico que você pode esperar da evolução do caso. Qual é a questão que a gente não quer chegar, né, pessoal? Porque qual é o título da nossa conversa de hoje? É quando pensar que a lesão é maligna, que não é mais o caso de pensar, né, que já é o caso de ter certeza. Porque quando você tem uma lesão desse tamanho, que tem até cheiro, que a língua já não mexe mais direito, nós perdemos a oportunidade do diagnóstico no seu melhor momento, né? Porque esses casos grandes, né, não que não tenha cura, tratamento, não, tem todo o processo. Mas é outro patamar de envolvimento, né? É muito mais difícil a solução aqui, a mutilação é muito maior, e é aqui que a gente não quer chegar, aqui que tem que ser a nossa obsessão, né? De não ter mais casos assim, de não ter mais casos desse tamanho. Claro que não depende só da gente, né? Depende também do paciente, depende da gente informar a sociedade, fora das épocas de campanha também, de transferir informação para o paciente, para que a gente tenha lesões cada vez menores. E também tem assim 5% dos casos das lesões malignas lá que são os sarcomas. E se você nunca viu um sarcoma, então o sarcoma ele tem esse jeitão assim que é muito agressivo, né? Que você imediatamente vai perceber que as coisas são graves ali, são ruins, porque o sarcoma fica com o tamanho dessas lesões aqui em pouquíssimos meses também. Mensagem importantíssima. Então, finalizando a nossa história. Gente, revise seus conceitos. Sandálias da humildade. A gente vai trabalhando dia a dia no consultório, vai automatizando a nossa conversa, vai automatizando o nosso exame do paciente, e às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada na história, né? Precisa dar uma chacoalhada na maneira como a gente está vendo os casos, está vendo os pacientes, sair um pouquinho da zona de conforto. E revisar, né, os conceitos da gente, revisar a forma de trabalhar para a gente ter certeza que a gente não está deixando passar esses casos, que a gente não está deixando de perceber e também que a gente não está deixando de resolver o que é simples. Porque é muito mais coisas simples que aparecem e os pacientes também precisam de solução para os casos que são simples, né? E lembrar que a gente, como dentista, pode mudar a vida das pessoas. Tanto quanto você faz o diagnóstico precoce de uma lesão maligna, você pode mudar a vida dela quando você dá uma notícia boa, que aquela lesão também não era nada grave, também não era nada maligno, e os pacientes ficam extremamente agradecidos e sensibilizados quando você dá essa tranquilidade para eles.